Jesus mostra sobre o princípio. Ele começa dizendo: um certo juiz que não temia Deus e nem respeitava um homem. Olha para cá, ele traz duas características desse juiz que ele quer contar para falar e estabelecer os princípios de oração que ele quer colocar sobre essa situação. Ele cita um juiz iníquo, ou um juiz que está na iniquidade, um juiz que é ímpio. Esse juiz não é referência, não é exemplo. Esse juiz é alguém que Jesus está citando para revelar qual é o propósito dele diante do poder do princípio da oração. Aí Jesus traz duas características. Primeiro, ele não teme a Deus. Segundo, ele não respeita os homens. Então você percebe que isso aqui é um inverso. O inverso de alguém que não ama a Deus é isso aqui: não temer a Deus e não respeitar os homens. Por isso que é estranho alguém que se diz ser cristão, que diz amar a Deus e não respeitar os homens. Nós precisamos respeitar os homens. Isso faz parte da filosofia de Jesus. Porque se um juiz que é iníquo não teme a Deus e não respeita os homens, aqueles que temem a Deus e amam ao Senhor, eles carregam na sua vida o temor a Deus e o respeito aos homens. Eu estou ligado à lei dessa terra, eu estou submetido à autoridade da terra e eu respeito os homens. Eu preciso respeitar o meu próximo. Eu preciso amar o próximo. Não entra na cabeça alguém que se diz ser cristão e não respeita o próximo. Alguém que se diz cristão e não se compadece com a dor do outro. Não tem empatia, não tem misericórdia. Alguém que se diz cristão e só fica apontando o dedo para condenar, apontar, matar e tirar da igreja quem precisa de graça e misericórdia aqui dentro. Não entra na mentalidade de um cristão alguém que diz que teme a Deus e não respeita o próximo. E eu não vou nem para longe, no trabalho, na sociedade. Às vezes respeito dentro da igreja, às vezes respeito de um com o outro, às vezes passa na porta, não dá a paz do Senhor, não dá um abraço, não fala com ninguém, já entra de cara amarrada, não respeita ninguém. Você precisa entender o Deus que você serve, porque o teu Deus exige amor ao próximo. Ah, mas eu amo. Não existe amor que não tem atitudes. Ah, Jesus, eu vou repetir isso aqui. Não existe amor sem atitudes. É possível você amar e não dizer que ama, mas é impossível você dizer que você amar e não demonstrar amor. É possível você amar alguém e você não expressar palavras, mas é impossível você amar de verdade e não ter atitude de amor. Respeito aos homens e temor a Deus. Aí ele continua dizendo: um juiz que não teme a Deus não respeita os homens. Se ele não teme a Deus e não respeita os homens, duas coisas esse texto está mostrando para a gente. Primeiro, que esse juiz não tem consciência. Segundo, esse juiz não teme a sua reputação. Ele não teme a sua consciência no aspecto de divindade, de temor a Deus. Ele não é alguém que crê em Deus. Segundo, ele também não teme a reputação dele, porque ele não respeita os homens. Está no texto. Isso aqui é contraditório ao papel que ele exerce, que ele é um juiz. Eu não estou falando agora de algo espiritual, estou falando da função dele como juiz. No mínimo, alguém que exerce essa função tem que respeitar os homens. Ele pode não temer a Deus, ele pode ser um ateu, ele pode não amar a Deus, mas não respeitar os homens vai contra até o aspecto profissional daquilo que ele desenvolve. Porque como ele vai fazer justiça, como ele vai agir pelo próximo, se o texto diz que ele não respeita os homens? Então, ele não honra a cadeira que ele ocupa. Ele tem a cadeira de juiz, mas ele não honra. Ele não honra a função que ele tem. Porque eu preciso entender que o meu chamado tem que estar à altura. Eu vou repetir isso. O chamado precisa estar à altura. Eu vou falar mais uma vez. O seu chamado precisa estar à mesma altura.
Não faz sentido alguém que prega não viver pregando. Não faz sentido alguém que canta não cantar porque ama a Deus. Alguém que serve, seja na igreja como obreiro, não servir com excelência, não fazer com alegria, não fazer por amor. Não faz sentido quem é líder não liderar. Não faz sentido quem é pastor não pastorear. Não faz sentido quem é diácono não servir ao próximo. Não faz sentido quem diz que serve a Deus e não serve na mesma altura de representar o Filho de Deus, de amar o próximo como a si mesmo. Porque a Bíblia diz que os meus discípulos serão conhecidos pela forma como ama. Então, se eu tenho uma função, mas eu não desenvolvo a altura, eu não estou entendendo qual é o propósito do meu chamado. Se Deus te chamou para ser costureira, seja com excelência. Se Deus te chamou para ser professor, seja com excelência. Se Deus te chamou para ser pastor, seja com excelência. Se Deus te chamou para ser enfermeiro, seja com excelência. Se Deus te chamou, não sei, para você trabalhar com beleza, seja com excelência. Não faça só por dinheiro, não faça só porque você quer 20 mil, 15 mil, 5 mil. Não coloque os teus olhos nessas coisas. Dinheiro é consequência. Faz por propósito, faz por propósito, faz por propósito. Faz porque você entendeu que o chamado tem que estar à altura. Diga para alguém perto de você: se não for fazer excelente, eu nem faço. Diz. Se não for para fazer direito, eu nem faço. Se não for para cantar e pagar preço para estudar, eu nem canto. Se não for para jejuar e orar para Deus me usar no altar, eu nem oro. Se não for para Deus me usar em cima da igreja com uma palavra e não tiver tempo para estudar, eu nem prego. Porque eu tenho que desenvolver com excelência. Eu tenho que pregar com excelência. Eu tenho que trabalhar com excelência. Eu tenho que fazer com excelência. Não é por mim, é pelo próximo. Alguém pode dar um grito de glória dentro dessa casa aqui?